Estamos aqui hoje no podcast da Sociedade de Neurocirurgia Carioca, Sociedade do Rio de Janeiro. Nós estamos aqui com a oportunidade de falar e de conversar com o nosso amigo João Paulo Almeida, que está na Mayo Clinic nos Estados Unidos, e a gente vai entender um pouquinho dessa trajetória e o que a gente tem de bom que ele possa nos mostrar. Bem, antes de tudo, obrigado, Jorge, pelo convite. É um prazer estar aqui hoje no Rio de Janeiro, uma cidade maravilhosa, e que é sempre um prazer estar aqui hoje, mas especial ainda por estar participando do Congresso Carioca de Neurocirurgia. Eu espero pela primeira de muitas vezes que vão vir aí. E como você estava comentando, o trajeto é longo, como eu acho que sempre tem que ser, não tem outro caminho. O meu trajeto, no caso, começou lá em Fortaleza. Eu sou natural de Fortaleza, no Ceará. Fiz a minha faculdade de medicina lá na Universidade Federal do Ceará. Depois disso, vim para São Paulo, vim para a Unicamp, fiz minha residência lá. E depois da minha residência, eu trabalhei em São Paulo por 2 anos e meio, na equipe do Dr. Evandro de Oliveira, que infelizmente hoje é falecido. E daí que eu tive a oportunidade, nesse tempo eu vi que eu queria muito me aperfeiçoar e fazer mais coisa em base de crânio, especialmente necessitava mais treinamento de endoscopia de base de crânio. Eu tive a oportunidade de ir para Nova York, primeiro trabalhar com o Ted Schwartz, e depois fazer um fellow com o Fred Gentili, Gallery Zada e o grupo em Toronto. Depois fiz um segundo fellowship na Cleveland Clinic, em Ohio, com Pablo Recinos, Bronca Chatri, Rad Sindhuani e toda a equipe de otorrino e neurocirurgia lá. E depois desse período eu voltei um pouquinho para Toronto, fazendo vascular, na verdade, até e vestibular schwannoma. E daí foi que eu transicionei para Mayo Clinic em novembro de 2021, então agora estamos com quase 3 anos já lá na Flórida, na Mayo Clinic em Jacksonville. E todos esses períodos exigem adaptação e um preparo, e que para mim foram interessantíssimos. Eu sou um cara que, na verdade, eu não gosto muito de me mudar, então acho que foi a forma que Deus mostrou. Não, tudo muda e tem que se adaptar. Então eu fui crescendo nesse período e buscando aprender com cada uma das oportunidades. E eu acho que, sem dúvida, vem sendo uma experiência pessoal e profissionalmente muito positiva. E me conta uma coisa, teve muitos mentores nesse trajeto, já falou aí do Evandro, dentre outros. E os cirurgiões brasileiros, qual o impacto dele nessa sua formação, nessa sua microcirurgia? Como é que é essa relação entre os brasileiros e os, vamos chamar assim, os estrangeiros? Como é que hoje, nesse mundo globalizado, você percebe isso e vê isso, João? Bem, eu tenho meu viés porque eu sou um brasileiro, é claro, sou cearense, nordestino, e tenho muito orgulho da minha origem. E eu tenho muito orgulho não só da minha origem no sentido pessoal, mas também no sentido profissional. Porque eu lembro lá atrás, em 2008, quando eu fui nos Estados Unidos a primeira vez na minha vida, em Johns Hopkins, quando o cirurgião vascular de lá, que era o Dr. Rafael Tamargo, o Dr. Rafael Tamargo, por sinal, ele chegou, eu vi que tinha um brasileiro, que era eu, estudante de medicina, ou seja, ninguém, que tinha trabalhado com o Dr. Evandro. Na verdade, eu tinha publicado um artigo com o Dr. Evandro naquela época. E ele saiu e veio conversar comigo, porque ele chegou para compartilhar a admiração dele pelo trabalho do Dr. Evandro e contar histórias que ele tinha tido de ter visto o Dr. Evandro operando e tudo. E aquilo foi talvez a primeira marca que eu vi, tipo, como a nossa neurocirurgia é importante a nível mundial e como o impacto do Dr. Evandro, no caso, que é o meu mentor, é importante a nível global. Depois disso eu vi outras coisas que me marcaram muito. Eu lembro ainda hoje, vendo aquela revistinha da Neurosurgery de 2000, depois de 2002, que foi as edições do Roton, supratentorial e infratentorial, e na contracapa ele agradece algumas pessoas, e os primeiros que ele agradece são os brasileiros, Dr. Evandro de Oliveira, o DTDs, o Anton Tsu e companhia que passaram por lá. Isso me mostrou muito claramente a importância que a gente tem como país e como sociedade e como gerador de conhecimento não só no nosso país, mas ao redor do planeta. De forma que é muito legal que hoje eu estou fora do país, e é claro, a gente admira, é legal estar fora do país, mas ver, estando fora do país, o reconhecimento que a nossa neurocirurgia brasileira tem, de forma que eu vejo que eu sou só mais um neurocirurgião brasileiro, mas é muito legal ver isso. Então tem alguns países que se destacam, na minha opinião,
O Brasil é um deles, eu acho que hoje a Turquia tem muita gente de muito boa qualidade, o Japão também, além, claro, dos Estados Unidos, que todo mundo conhece, e a Alemanha. Isso só para citar alguns exemplos. Mas a neurocirurgia brasileira, e na minha visão, especialmente a microcirurgia brasileira, ela é muito bem reconhecida. Então, é interessante porque eu acho que a minha presença, eu estar fora, não foi o que me moldou. Na verdade, eu ser brasileiro e eu ter tido o treinamento que eu tive que abriram suas portas. Que abriram minhas portas. Se eu não tivesse feito o que eu fiz e tido as pessoas que eu tive, e aqui um agradecimento especial ao Dr. Evandro, que sempre foi uma pessoa que me ajudou ao longo do meu caminho, eu, sem dúvida nenhuma, não estaria fazendo o que eu estou hoje. Tivemos a oportunidade de ter um encontro, uma aula junto com o Lawton, e um latino fez uma pergunta para ele muito interessante. Falou assim: professor Lawton, o senhor está aí nos Estados Unidos, o senhor está aí no BNI, o senhor tem um laboratório, que aliás o seu laboratório está fantástico, eu gostaria que daqui a pouco você me falasse um pouquinho disso. Assim, é mais fácil do que para gente que às vezes não tem essas coisas todas. E o Lawton fez uma comparação muito interessante. Ele falou assim: os maiores jogadores do mundo de futebol, eles treinaram no portãozinho, descalço, na terra da casa da periferia. Então é o treinamento dos fundamentos. Você pode ter um laboratório grande, você pode ter um microscópio pequeno, pinças pequenas, e seu esforço, eu acho que nisso o brasileiro supera tudo, né? O esforço, a dedicação. E aí a base da neurocirurgia hoje, da microcirurgia, seja endoscópica, microcirurgia transcraniana, é a formação anatômica. E você começou agora um laboratório que nós temos aí o nosso fellow lá, o Dan, meu residente, que aliás é uma pessoa fantástica. Excelente. Um hard work danado, né? Ele é um workaholic, um apaixonado pela neurocirurgia. Me conta um pouco como é que foi esse seu laboratório, se ele está aberto aí para que nossos brasileiros possam visitar uma estrutura fantástica que você tem lá. É só para comentar um pouco que você estava falando no começo da tua fala agora. Eu acho que, e eu espero morrer pensando assim, mas que o que importa, na verdade, é a nossa energia, né? A motivação que a gente tem, o que motiva a gente e quanto trabalho que a gente vai estar colocando atrás disso. Eu acho que isso é muito mais importante, o fator humano, o fator psicológico que a gente tem aqui dentro, do que qualquer tecnologia que venha aparecer. A dedicação ainda é o ponto-chave. A dedicação é fundamental. E eu vi muito, eu tive a chance, eu não fui um fellow do Dr. Lawton, trabalhei com o Dr. Evandro, fiz minha residência com ele e tive toda a inspiração através dele, mas eu não fiz um fellow no Lawton, mas eu fui visitar algumas vezes lá. E o que me chamava muita atenção é porque antes de ir lá, eu tinha a impressão que ia chegar lá e ia entrar na NASA, no laboratório de anatomia do Dr. Lawton, que tanto foi importante para a neurocirurgia mundial. E, na verdade, era assim, um laboratório bem equipado e que funcionava bem, mas era um espaço não muito maior do que essa sala onde a gente está, e que tinha microscópio, e tinha depois o endoscópio. Tudo muito simples, né? Comparado com o que você tem hoje. Exatamente. Você tem hoje uma Ferrari, ele tinha exatamente. Carro simples. E apesar, eu não vejo que o que ele gera é uma limitação, mas o que eu quero dizer talvez é que o motivo pelo qual aquilo aconteceu, eu acho que foi pela visão que ele tinha de realmente buscar aquela excelência e de fazer com que as pessoas que trabalharam com ele acreditassem no potencial de cada um e fizessem aquele trabalho acontecer. Então não é vamos dizer assim, o carro mais bonito, ou o laboratório, ou onde você está ou não. O motorista ainda faz diferença. Faz diferença, eu acho que sempre vai fazer diferença. E eu acho que isso é um conceito fundamental. Então, tem várias coisas nesse sentido de porque a gente está no Brasil. Primeiro, o Brasil é um puta de um país legal pra caramba. E que tem muita estrutura muito boa no nosso país. A gente não está num país onde a gente não tem estrutura, etc. A gente tem um povo muito, eu acho, apaixonado, que é uma coisa muito boa, na verdade. Eu acho que motiva a gente a fazer aquele trabalho excelente. E eu acho que a gente tem que sempre continuar acreditando nisso. Isso trazendo para o Brasil, porque outros países também passam por essa coisa. Como você falou, talvez o colega de outros países da América Latina comentou por Lawton. Eu concordo com ele. A grande diferença que existe, na verdade, é que talvez no nosso país e alguns outros países vão ter algumas pessoas que vão lá e vão superar e fazer acontecer. E outras que vão reclamar. E em alguns outros países o sistema é de tal forma que faz aquilo ser
ter um padrão moderado, meio que global, mas ao mesmo tempo talvez dificulte crescer aqueles expoentes, porque o expoente ele cresce cresce pela motivação e pelo trabalho duro. Em relação ao laboratório, muito obrigado por compartilhar as palavras, eu agradeço muito. Inclusive, fica aqui o convite formal para que a gente se encontre por lá. Com certeza, já tô com meus olhinhos piscando aqui, ó, já tá brilhando para poder ir lá. Aquele laboratório é um laboratório muito legal, o laboratório, a gente chama Skull Base Lab, na Mayo Clinic, na Flórida. É uma colaboração entre o Departamento de Otorrino e Neurocirurgia. E eu acho que é mais um exemplo do que permite as coisas acontecerem. E assim, modéstia à parte, ela aconteceu pela nossa visão de buscar trazer aquilo. Visão que não é original minha, visão que eu vi o que o Dr. Evandro fez, o que eu vi que outras pessoas fizeram e que levaram aquilo. Aquele laboratório foi aberto ano passado, em setembro de 2023, e veio tudo com a ideia que o grupo do otorrino tinha a ideia de fazer que eles chamam Temporal Bone Lab, que é muito comum para os otorrinos que fazem neurotologia, que é uma ideia muito legal, eu acho muito legal, mas o osso temporal nada mais é, como a gente sabe, um osso na base do crânio, então por que ficar limitado a isso e não fazer algo que permitisse também fazer a microcirurgia intracraniana, trabalhar cabeça e pescoço, trabalhar com acessos endoscópicos, e a gente vendeu essa ideia foi comprada pelos 2 departamentos, e começou o projeto. E o projeto, quando começou, havia uma doação do departamento de otorrino, onde aquilo ia ser construído, né, as paredes, o espaço, e permitisse começar o trabalho. O departamento de neurocirurgia não tinha uma doação, não teve um paciente que fez essa doação naquele momento. E eu tive a missão, então, de conseguir bater na porta de potenciais indústrias, colaboradores, para trazer o equipamento, porque a gente tem 11 estações para treinamento, mais a estação master, como a gente chama. E em cada uma delas, o plano era ter um endoscópio, um microscópio, uma TV, um sistema de vídeo, um drill, e além disso, o equipamento, como fixador de crânio, aspirador e instrumento cirúrgico. E foi um trabalhão. E assim, só aconteceu realmente porque a gente persistiu naquilo. A gente bateu na porta de uma empresa específica por 1 ano e meio, por 1 ano, conseguimos uma doação através de equipamento deles de 1,2 milhões de dólares, que foi muito importante. Uma quantia grande, né? Isso, que aí equiparam com o drill todo o laboratório. E aqui eu posso falar, eu não tenho grants com ele, mas eu agradeço a Medtronic, que foi essa empresa que doou esse equipamento, e depois disso várias empresas passaram a acreditar no projeto. A gente conseguiu um grande desconto no microscópio, mais de 50%, uma empresa de endoscopia que faz Stories fez um desconto também, e doou 4 estações, e a gente começou a ter empresas que passaram a acreditar, e depois que o trem começou a andar, as outras empresas passaram a bater na porta, na verdade, e querer. Mas até o jogo começar, foi muito trabalho ali de pouquinho em pouquinho, e vendendo, eu tive que fazer um business plan e mostrar o impacto. E entregar, né, João? O que você está entregando, eu vejo aí as peças que o Dan manda para mim, todo empolgado, ele faz uma peça bonita, ele manda a foto, olha aqui, olha a foto, olha o que eu estou vendo aqui, lembra daquela cirurgia? Isso. Lembra daquela cirurgia? Olha aqui, puxa, e ele está todo super empolgado. Não, isso é um negócio excelente, porque, como eu falei, o projeto ele teve... E detalhe, esse projeto é todo continuando meu trabalho clínico sem mudar nada, eu não tenho um tempo protegido para isso, o meu salário não tem nada a ver com o laboratório, não ganha mais nem menos. Mais nem menos. É só pela paixão mesmo. Realmente pelo interesse, pela paixão, porque eu sei que para mim, como cirurgião, aquilo vai fazer a diferença no meu paciente. E é difícil das pessoas entenderem isso, não é, João? Como que a gente tem um brilho nos olhos de querer aprender mais, de ficar melhor, para ajudar, até porque quando a gente não consegue isso, é um sofrimento danado, né? As pessoas não têm essa noção, assim, mas quando a gente não consegue entregar tudo que a gente acha que poderia, aquilo dói na gente. Então a gente quer sempre estar melhor, porque a gente não quer passar por isso, mas a gente tem que aceitar a nossa humanidade também, que tem hora que as coisas não é simples, e eu acho que, sem dúvida nenhuma, para mim foi uma combinação de trabalho e sorte também, sem dúvida, porque uma coisa muito legal lá na Mayo, que é o hospital onde eu trabalho hoje, é que você entra no centro de simulação, não no Skull Base Lab, mas entra no centro de simulação, e tem uma frase que já tem mais de 100 anos, que é de um dos irmãos Mayo, que fala: não há espaço hoje para aprender cirurgia no paciente.
E isso ele já falava assim antes, então isso significa que a instituição onde eu trabalho hoje acredita na importância de simulação e de treinamento. Isso é fundamental. O que facilitou muito essa combinação de visões. E aí, realmente, eu acho que uma parte que eu tive que desenvolver foi conseguir transformar em palavras, em um plano, essa é a minha paixão, esse meu interesse. E depois que a gente conseguiu fazer esse business plan e convencer as outras pessoas da importância daquilo, tudo se tornou um pouco menos complicado. E é claro, tem um grupo que acreditava nisso, isso não é um trabalho meu, individual. Esse não é um meu laboratório, isso é um laboratório onde a gente ajuda, eu sou coordenador lá, mas que sem um grupo não aconteceria. E eu queria, para a gente poder finalizar nosso bate-papo, eu queria focar nos jovens, nos que estão iniciando. A gente viu uma aula do professor Borba, quando bota o laboratório lá com 10 estações e um lá no hard work e os outros saindo mais cedo. A gente acredita que o residente não deva aprender. A gente tem um laboratório lá no nosso hospital, montado pelo professor Landeiro, foi um dos primeiros aqui do Rio de Janeiro, e que a gente trabalha árduo para manter. Como estimular esse jovem? Você acha que a gente, como preceptor, como aquela pessoa que incentiva, porque a geração é diferente, na nossa geração a gente funcionava meio, às vezes até na chicotada, né, e a gente absorvia aquilo na maior naturalidade, porque era para a gente focar. Como trabalhar com essa geração nova, como fazer o interesse dele, além do nosso exemplo, o que mais a gente pode fazer? Certamente eu acho que eu não tenho uma resposta exata para essa pergunta, porque é uma geração, sem dúvida, diferente, e dentro das gerações as pessoas são mais diferentes. Então não tem uma resposta que sirva para todos, né, como a gente fala. Mas o que eu procuro fazer, e algo que eu espero e acredito que tenha tido resultado, é que eu procuro compartilhar o que eu acredito de verdade. É claro, sendo transparente, que não necessariamente o que eu acredito, a filosofia que eu sigo, ou o meu caminho, seja necessariamente o caminho que vai servir para todo mundo. Mas eu fiz escolhas de vida através da minha paixão, e talvez sendo romântico, brasileiro, que a gente de acreditar nesse caminho. E pelas pessoas que são meus exemplos, Dr. Evandro, meus pais, Ayrton Senna, Seleção Brasileira de 1994. É um ídolo em comum, sabe que o meu aniversário de 50 anos foi do Senna, não sei se te falaram isso. Isso não sabia. Não, foi do Senna. Mas eu acho que essa busca pelo trabalho e com um trabalho honesto, motivado e com paixão, ele inspira as pessoas. Eu acho que a pessoa vê aquilo, e para mim é fácil porque o hospital fica ali grudado, então você vai, faz um caso, aquele caso você vai, volta pro laboratório, vê as secções, vê o trabalho de cada um, e eu não, é claro, eu não faço chicotada, não é isso, mas eu não sou leve com ninguém, porque eu não acho que ser leve comigo não foi o que me chegou até aqui. Então, eu não vou falar, esse trabalho está muito legal. Não, esse trabalho não está legal ainda. Foi fantástico. Nós tivemos recentemente um residente que está começando, tá natural, bem novinho, e ele apresentou uma aula que precisa fazer algumas correções. Eu fiz algumas correções duras, as pessoas vieram falar comigo, mas na próxima aula ele deu perfeito. Eu falei 9,8, só não foi 10, porque ele esqueceu uma coisa. E era uma coisa importante. Eu falei, bom, você se dedicou, você trabalhou, você ouviu, você colocou, mas eu não posso te dar 10. Sabe aquele professor chato? Eu não posso te dar 10 porque faltou uma coisinha importante. Na próxima, por 10, ela tem que vir. Então, hoje eu entendo aquele professor chato que queria o nosso bem, né? Eu acho que é para isso. Para mim, tem um exemplo que eu sempre falo, porque eu procuro primeiro acreditar, porque as pessoas acham que isso não dá para fazer, não dá para chegar, isso é computação. Então, o trabalho lá é para mostrar o seguinte: primeiro que na dissecção, que é simplesmente uma dissecção, você consegue fazer sim. E depois da dissecção, você tem que aprender a fotografar, e você consegue fotografar sim. E depois você tem que editar a foto no programinha lá, e você vai conseguir fazer sim. Mas é trabalho, só acontece se você trabalhar. Se você às vezes ficar sem dormir, se você se dedicar, se você perguntar para o outro que já tem mais experiência e souber, isso tem que fazer. Eu acho que isso é a vida. Então, um neurocirurgião que não consegue trabalhar e se dedicar àquela paixão dele, eu não acredito que vai ser um neurocirurgião bom, me desculpa. Sim, uma pessoa que não consegue ter uma conversa com a pessoa que tem mais experiência e ter a humildade de chegar, mas como é que você faz isso? Como é que você faz aquilo? Não vai funcionar também, porque ninguém sabe tudo nessa vida. Então isso, eu espero que as pessoas usem a experiência lá para aprender essas coisas também. E como eu estava falando... Não só o cadáver, né? Não, aprender a vida. Não. Porque a vida, as soft skills, né? E assim...
E para mim, é claro, é um aprendizado toda hora. Mas o que eu falo para eles é que no laboratório vai ser um trabalho árduo. E a gente tem reunião toda sexta-feira, tem um outro que sai de lá puto comigo, não quer falar comigo, porque, pô, ficou legal. Semana que vem eu tenho certeza que vai ficar legal. Mas essa semana não tá legal. E a gente não pode falar que tá legal, porque é até injusto. Não, é injusto, eu vou ficar falando tão legal por quê? Porque a pessoa vai ficar, eu queria tanto que tivesse legal, eu também queria, mas não tá ainda. Trabalhar pra ficar, exatamente. Mas ao mesmo tempo, depois, eu penso, porque essas pessoas todas, imagina só, gente do Brasil, já foi Itália, Espanha, Argentina, Colômbia, México, Colômbia, e assim, são pessoas que fazem um sacrifício de estar lá. Então, primeiro, essas pessoas vão ter um lado positivo quando esse trabalho começa a chegar no ponto que chega, e ele vai chegar lá, ele sempre chega, não teve nenhum que não chegou. E a gente também tem um trabalho social, não trabalho, tem uma atividade social muito forte. Então, eu faço questão de conhecer as pessoas que vão para lá, e a gente faz churrasco, a gente combina de ir pra praia, eles participam de todos os eventos comigo, conhecem minha mulher. Gente cuidando de gente, né? Isso. Nós somos humanos cuidando de seres humanos, com as nossas dificuldades, com tudo. E você que é chefe de serviço e treina residente, eu tenho certeza, eu não sou isso ainda, eu sou coordeno um laboratório e opero meus casos, mas eu tenho muito prazer de ver os que vão passando, aí vão terminando, e depois eles voltam para o seu país, para a sua cidade, e pô, é muito legal você receber aquela mensagem, olha só, fiz esse caso aqui. Tô todo alegre, compartilhando. Então a pessoa escolheu você para compartilhar aquele momento de vida. Então, eu acho que não fica muito melhor que isso. Esse é o maior reconhecimento. É o maior reconhecimento. É o único. E eu acho que é muito maior que qualquer dinheiro que pode dar, maior que tudo isso. É igual isso transforma a gente vivo. Isso, é igual com o paciente. Quando você está ali e para aquele paciente que às vezes não tem nada, aquela pessoa que não tem nada, e você ajudou e aquela pessoa retribuiu. A gente já passou, a gente é brasileiro, a gente já passou. E você vê aquilo, aquela pessoa é a pessoa que vai até o dia de morrer, vai estar colocando seu nome na reza, vai estar agradecendo. Exatamente, reza para você todo dia. Não tem. Assim, a gente é abençoado pela profissão que a gente tem por ter essa experiência. Então eu acho que com as pessoas que estão aprendendo, com os jovens que estão aprendendo, eu acho que esse balanço ele acaba sendo muito legal. E eu acho muito legal ter chance de ter conversa com alguns deles e ajudar e fazer coisas que outros fizeram por mim e estar passando por isso. Mas é importante saber que cada um é diferente, cada um você pode apertar um pouquinho mais. Tem hora que você tem que afrouxar. E é ótimo, para mim, eu não tenho uma resposta para isso, mas eu sei que para mim, eu espero que para eles também, eu acho que é uma experiência muito legal. Eu vou finalizar aqui com uma frase do Ayrton, já que é um ídolo em comum, e Ayrton dizia assim, eu faço parte de um time. Um monte de pessoas trabalham para que eu sente naquele carro. Eu não tenho direito de fazer mais ou menos, porque se eu fizer mais ou menos, eu estou jogando fora o trabalho de muitas pessoas. Então, quando a gente vai operar, a gente não tem o direito de fazer mais ou menos, e é isso que as pessoas, às vezes, têm dificuldade de entender, e é isso que, às vezes, a gente tenta passar, na hora que a gente é incisivo. E aí, vamos deixar o recado para o pessoal mais jovem, né, que sem trabalho duro, sem paixão, sem um gosto muito grande, talvez seja até penoso. Então, aprender a gostar disso é importante. E eu acho que uma mensagem, só para seguir a mesma linha, que eu acho que tem uma coisa que eu cresci vendo e cresci tendo vários exemplos, é de ter orgulho de ser brasileiro. Isso Eu acho que isso é fundamental, não precisa se falar, mas precisa se falar sim. Eu acho que a gente tem muita coisa boa no nosso país, acho que a gente tem muita coisa boa aqui no Rio de Janeiro, a gente tem muita coisa boa no meu Nordeste, a gente tem muita coisa boa em São Paulo, nos outros locais, e eu sou agraciado pela oportunidade de estar nos Estados Unidos, eu agradeço muito pela oportunidade de estar lá, mas você tem suas dificuldades, se você não fizer acontecer, elas... Não, claro, a sua é diferente do... Não é nada perfeito, na vida em nenhum lugar no mundo nunca vai ser, mas eu acho que pra gente, um jovem neurocirurgião, cara, faz acontecer. E trabalha para que a gente possa estar fazendo melhor no nosso país também. E eu estou lá hoje nos Estados Unidos e eu quero dizer que, para finalizar, como você comentou, que o que eu puder fazer para ajudar quem tivesse interesse, quem comprar essa filosofia, eu vou procurar fazer o máximo, inclusive através do laboratório, e o que eu puder fazer mais, a gente vai fazer. Eu sei que eu não sou o único.
A gente tem vários outros brasileiros que estão hoje fora do país. Mas você está dando a oportunidade, abrace, corra atrás, como fez o Dan, se dedique. Sim. A oportunidade está ali. Vai caber. Eu falei para ele várias vezes, cara, Dan, não sei se vai dar certo, tá acontecendo isso. Ele ficou em cima de mim toda hora e fez acontecer. Fez acontecer. Então, assim, a gente trabalhar para fazer a nossa neurocirurgia melhor, e eu acho que os anos que vêm melhores, e fazer também o nosso país melhor também. Vou deixar aqui uma frase de fecho do Bernardinho, que ele falava assim: não reclame, se apresente e faça o seu melhor. É isso aí. É isso aí. Boa, muito obrigado, boa. João. Obrigado, cara. Prazer. Grande oportunidade tê-lo aqui conosco. Obrigado.